Olá pessoal, de volta aqui com mais um vídeo explicando agora os conceitos de um novo robô que nós estamos criando, que é o robô Triplo X, tá? Eu tenho aqui 8 gráficos rodando, cada um deles com uma setagem, uma parametrização diferente desse robô, né? Do dia hoje, do dia 20/7, né? Então a gente está no finalzinho do pregão e eu peguei, então, eu vou fazer esse vídeo aqui mostrando para vocês os conceitos. A ideia desse vídeo realmente é só mostrar o conceito base deste robô, qual é a forma de ele operar e não ficar muito se pegando em pequenos parâmetros, né? Esses depois vão ser abordados esses parâmetros em outros vídeos posteriores, tá ok? Bom, vamos lá. Vou abrir um novo gráfico aqui limpo, só para a gente poder aí, vou tirar essa linha aqui, né? Para a gente poder trabalhar um pouco com os conceitos desse robô. Então, qual é a ideia deste robô aqui, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui o pregão de hoje, tá? Vamos voltar aqui para o pregão de hoje, né? Vou voltar para o comecinho. Então, aqui, 9 e pouco, 9 horas da manhã, né? Então, qual é a ideia, né? Há um tempo atrás, eu tive contato com uma estratégia operacional de um trader que chama Marcelo Ferreira, e ele tem desenvolveu uma técnica que eles chamam de FIMATE, não lembro exatamente, né? Mas eu achei bem interessante, mas eu achei que dava para ser automatizada isso para a gente não ficar dependendo de um rompimento, dependendo qual é a ideia deles, né? A ideia é operar através dos rompimentos de canais. Então, rompimentos e projeções de canais, né? Então, eles encontram um canal, projetam este canal para cima e para baixo, tem algumas regras, né, que eles seguem, e através dos rompimentos desses canais, então eles fazem as operações de compra ou de venda, tá? Então eu fiz um robô que segue não exatamente as mesmas regras, né, mas ele é muito parecido, né? Eu não sou um especialista aí na técnica desse Marcelo, né? Mas eu achei que o robô ficou com umas características bem interessantes. Depois eu até peço a opinião de vocês aí, para quem conhece bem a técnica e tal, e conhecer aí, dar alguma opinião aí a respeito da técnica dele, para ver se tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Sempre dá para melhorar alguma coisa, né? Mas a ideia desse vídeo aqui, então, é mostrar para vocês o conceito operacional desse robô, tá bom? Então, vamos lá. Peguei aqui o pregão de hoje, né, e vou encontrar aqui um canal. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou traçar uma linha aqui em cima, né? Então, por exemplo, peguei essa linha, tracei aqui em cima e vou pegar essa linha e vou traçar aqui embaixo, tá? Então, isso daqui, para vocês que já conhecem, né? Isso aqui é um canal, né? Tá? Um canal formado aqui, tá? Qual que é a técnica dele, né? A técnica dele é o seguinte. Vamos pegar a amplitude desse canal, né? Então eu vou traçar uma linha só para a gente medir a amplitude e vou traçar aqui uma linha para baixo, tá? Então eu vou colocar aqui uma linha para baixo, tá? Essa linha para baixo, tá? Eu vou colocar um texto aqui. Eles chamam de zona neutra, tá? O que é a zona neutra? É a zona onde você não pode fazer nem compras nem vendas. Tá? Porque a chance de qualquer operação que você venha fazer aqui nesta região, a chance de você ser violinado, de você tomar um stop é muito grande. Tá? Esse é um robô seguidor de tendência, então a gente tenta surfar e cercar aí o preço, surfando numa tendência maior, tá bom? Então, este canal aqui em cima, o canal onde o preço está trabalhando aqui, tá? Eles chamam de, colocar aqui, canal de referência. Então, eu vou colocar um CR aqui, tá? Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, que, primeiro ponto, se o preço está dentro da zona neutra, não se faz nada. Quando vão ser tomadas as decisões? Se o preço romper a banda superior aqui do canal de referência, né? Então, por exemplo, aqui, tá? Se o preço romper essa banda aqui, ou se o preço romper a banda inferior da zona neutra, tá? Aí, uma decisão é tomada de compra ou de venda. Aqui. Então, no caso aqui, uma compra e aqui, no caso, como se fosse uma venda, porque o preço está caindo, vamos vender. Se o preço está subindo, vamos comprar. Essa é a ideia do robô, tá? E a partir do momento que um canal é rompido, pega-se esta amplitude do canal e a gente projeta esse canal para cima, tá? E aí, percebam como o preço, olha só como o preço vai
vai respeitando esses canais aqui formados, né? Então aqui, nesse instante aqui, a gente faz uma entrada, né? Faz uma entrada aqui, tá? Então eu vou colocar uma pequena linha aqui mostrando para vocês a entrada aqui, tá? Que seria feita nessa região aqui, nesse preço, e o stop desta operação é posicionado um pouco abaixo da zona neutra, tá? Então aqui tem o stop dessa região. E o lucro do operacional, onde é posicionado? O lucro a ordem de gain, ela é posicionada da seguinte forma: a gente pega 4 amplitudes, tá? Então vamos medir aqui: 1, 2, ai caramba, 1, 2, 3, 4 amplitudes, tá? 4 amplitudes do canal a partir do ponto de entrada, né? Então, a partir do ponto de entrada, a gente pega e projeta isso daqui para cima. E aqui, então, portanto, aqui em cima, tá? Vai ficar, então, a nossa ordem de gain, tá? Eu vou colocar aqui em cima. Vou trocar um pouco de cor aqui só para a gente ver isso aí como que acontece, né? E o nosso stop fica posicionado aqui embaixo, tá? Então, a ordem de gain está posicionada aqui em cima, o stop posicionado aqui embaixo, né? Quando o preço... Vamos lá. Quando o preço vai... E aí, isso aqui... Por que o stop ele precisa ficar posicionado abaixo aqui da zona neutra, né? Por quê? Porque a chance do preço vir trabalhar aqui nessa região ainda é grande, tá? Então, assim, o preço veio aqui, subiu, né? Não fechou acima desse segundo canal e derreteu aqui, né? Caiu bastante e veio tocar a parte inferior da zona neutra aqui, né? Então veio tocar essa parte inferior e aí voltou a subir de novo. Se a gente coloca o stop aqui nessa região, por exemplo, nem saiu do trade, já nem deu o nosso lucro aqui, não deu tempo da gente colocar o stop no 0 a 0, né? E já saiu e tirou a gente do trade no prejuízo, tá? Então, por isso que, segundo a teoria deles, a melhor forma de posicionar o stop é abaixo da zona neutra, né? E faz um certo sentido se vocês olharem aqui, né? Percebam, o canal foi traçado aqui, aqui ele rompeu para cima esse canal, deu uma trabalhada de preço aqui em cima e de repente voltou, só que respeitou essa zona inferior aqui embaixo, né? Respeitou e voltou a subir de novo aqui, né? Então, qual é a ideia aqui agora, retomando, né? A ideia é o seguinte, que o preço aqui, por enquanto a gente não faz nada e não mexe em stop, não mexe em gain, não mexe em nada. Neste momento aqui, onde o preço rompe este nível do canal, o que a gente faz? Ele fecha acima, fechou até acima outro nível, né? Outro ciclo ele fechou acima, né? Então, quando o preço faz esse rompimento aqui, o que a gente faz? A gente pega o stop da operação e põe o stop no 0 a 0. Tá? E aí existem algumas formas da gente levando esse trade, né? E deixando o trade a cada novo ciclo, por exemplo, nesse mesmo candle, rompeu 2 ciclos, então a gente vem, posiciona o stop aqui abaixo deste canal, pega o canal de cima, né? E vai projetando esse canal aqui para cima, né? Vai projetando esse canal aqui para cima, ficou com uma outra cor, né? Deixa eu pegar aqui, eu vou trocar essa cor dele aqui, né? Vou passar para amarelo de novo, né? Vai projetando esse canal para cima, né? Até ele chegar aqui na região em que ele for trabalhando. A cada nível que o preço vai superando, né? Então, por exemplo, aqui, neste local aqui, o preço ele fechou acima deste outro nível, então a gente poderia pegar e colocar o stop aqui em cima, tá? Ele tem uma outra forma que é ou não sei exatamente o nome que ele chama, mas é ou lucro ou stop, né? O lucro total ou stop, então é uma forma de trabalhar isso daqui, né? Ou então você vai subindo o stop aqui nesse momento aqui, então o preço viria até aqui em cima, né? E aí, se a gente tivesse subido o stop colocado abaixo deste canal aqui, quando o candle fechou acima deste outro canal aqui, a gente tomaria o stop seria acionado aqui com lucro aí, né? Com aproximadamente 220 pontos de lucro, tá? Então, essa é a ideia do robô, tá? Então, o robô, se vocês olharem aqui, né, no período de hoje aqui, né, ele veio aqui, o preço veio e pegou logo a seguir, mais para frente aqui, ele trabalhou um pouco nessa região aqui, né? Trabalhou um pouco na região
ele não chegou a tocar aqui a região de rompimento inicial, né? Então ele trabalhou um pouco nessa região e logo a seguir estourou para cima e foi subindo, 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 né? E vamos ver, nossa, ele está até agora subindo, né? Se fosse seguir esse trade para frente aqui, ele já estava dando um lucro excelente aqui hoje, né? Então a ideia do robô é basicamente essa, tá bom? Então agora, colocadas essas informações aqui para vocês, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou mostrar então, eu vou mostrar a forma como a gente parametriza esse robô, tá bom? Então vamos lá, eu tirei todas essas informações aqui, tá? Eu vou excluir isso daqui. O que a gente precisa aqui? Então eu vou pegar aqui, vou medir o tamanho dessa linha aqui, né? E vou colocar aqui esta linha, aquela linha do canal inicial que nós falamos, né? Eu vou arredondar aqui para 103 mil, tá? Então, eu vou pegar essa informação aqui, vou só colocar aqui, só para a gente não esquecer, né? 103 mil, tá? Ficou aqui. E aí, qual é a próxima informação que o robô precisa? Ele precisa da amplitude do canal, tá? Então, nós vamos pegar aqui e vamos medir essa amplitude daqui em cima até aqui embaixo. 123, eu vou arredondar para 125 pontos, tá bom? Então, vou colocar essa informação aqui, só para que vocês possam ver isso aqui como a gente parametriza este robô, tá? Então, a ideia é a seguinte, tá? Vou arrastar aqui agora um robô para o gráfico. Vou pegar a versão mais atual do robô, tá? Vou arrastar aqui para o gráfico e aí vou começar a parametrizar. Essa região aqui de cima, né, é a região que faz a comunicação do robô com o site, né, para ver se o cliente está autorizado ou não para operar. Então, eu vou preencher aqui agora, né, só um minutinho. Ok, preenchido aqui agora, né? Então nós vamos começar aqui a trabalhar um pouquinho com as informações do robô. Eu não vou entrar nos conceitos gerais, tem bastante parâmetro aqui para a gente dar uma olhada, tá? A ideia desse vídeo é realmente só mostrar o operacional, a forma que o robô trabalha, né? Então eu não vou ficar aqui muito me atendo a cada um dos detalhes da parametrização aqui. Eu só vou ligar aqui as linhas de referência, caso a gente consiga pegar uma entrada aqui neste momento, né? Vou colocar aqui os parâmetros aqui de horário base, né? O horário base do robô, que a gente precisa do ativo, né? Então, vou colocar um horário 9h15 da manhã às 17h45, né? E vou pegar aqui às 17h52 o horário para fechar o day trade, caso tenha alguma operação em aberto ainda, tá bom? Tempo gráfico aqui eu vou colocar tempo gráfico de 1 minuto, operações a mercado, candle fechando, cruzando o nível, né, a favor da tendência. Vamos operar compras e vamos operar vendas, tá? O intervalo de 5 minutos, de 5 segundos, desculpa, entre as operações. Essa média principal aqui, a média que ela vai dizer para a gente se o robô ele está em tendência de alta ou está em tendência de baixa, tá? E aqui começa a parametrização, né? A linha de referência para as entradas, né? Então aqui, o que nós vamos colocar aqui neste local aqui? Nós vamos colocar o seguinte: linha de referência para as entradas, o lado maior, que é o lado superior aqui, né? Então a gente vai colocar isso aqui. Então o que eu vou pegar? Eu vou colocar 103, 123, tá? E aqui embaixo ele pede para a gente a largura do canal de referência, que no nosso caso aqui é 125, tá? Então eu vou pegar 125 aqui, tá bom? Então essas são as informações essenciais aqui para o robô funcionar, tá? Vou colocar aqui um contrato, tá? Segundo a teoria, vou seguindo aqui, vou colocar porcentagem do valor das saídas, aqui vou colocar 400%. O valor do stop aqui eu vou colocar em 200% e vou colocar um desvio aqui de 40 pontos aí para não ficar exatamente em cima do nível da linha de referência, né? Tá? Então essas são as informações básicas aqui para que o robô opere, tá bom? Então quando eu vou clicar aqui em salvar, né? Clicar em cima de um teste aqui, né?
e vou salvar essa informação para a gente ter guardadinho isso daqui, né? Só para ter uma ideia, né? Mas aí quando eu clicar em OK, o robô vai então posicionar as linhas exatamente no local onde a gente traçou aqui no 103.000, com uma diferença aqui, e aí ele vai indo seguindo e vai posicionando, né? Vai posicionando aqui todas as informações aqui referentes aqui à amplitude dos canais, né? Então, se vocês perceberem, ó, como seguiu esse dia inteiro aqui. Ele ficou dentro desse canal, aqui rompeu, teve como resistência aqui em cima a amplitude do canal, como suporte aqui embaixo, a parte de baixo do canal, e foi rompendo, foi subindo, trabalhando. Percebam como os níveis de amplitude do canal, eles são muito respeitados, né? No instante em que existe um rompimento, né, de um dos níveis, a tendência do preço continuar subindo, né? Vem vindo, né? E vai subindo, e cada vez que ele toca numa dessas linhas, ele encontra uma resistência, e a partir do momento que ele começa a cair, a linha se torna um suporte, né? E aí vai indo, né? Percebam como desde o começo do dia aqui até o final do dia, olhem só como esses canais, como a projeção desses canais foi sendo respeitada o tempo todo, né? Então, percebam, ó, como o tempo todo ele vai respeitando essa projeção aqui, né? E aí, enfim, hoje a gente já está aqui no final do dia, né? Tá? Então aqui agora ele já posiciona aqui os inscritos de canal de referência e de zona neutra, né? Então aqui agora, onde o robô vai fazer uma operação? Ele vai fazer uma operação aqui, se existem duas possibilidades aqui, né? A primeira possibilidade, o robô vai fazer uma operação se esse canal aqui, ou seja, se esse nível aqui agora for rompido, aqui em cima, esse nível em 104.500, ou então se este nível aqui embaixo, existindo uma reversão aqui, a zona neutra for rompida, né? Então, a gente está aqui, a gente está um pouquinho distante, né? Tanto de um quanto do outro, né? Eu vou deixar aqui essa ideia aqui, depois eu mostro para vocês o robô entrando nas operações, né? Mas aqui o painel do robô, ele mostra quanto tempo falta, né, para o fechamento da barra, né? Então, ele vai medindo essa informação aqui para a gente poder ir se posicionando também, o horário atual, né? Então 17h35, né? E ele vai ficar operando aqui. Existem momentos em que o mercado pega uma direção maior, né? Existem momentos em que ele trabalha com maior consolidação e tudo mais, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, eu fechei aqui as abas, né? Coloquei todas as abas, e eu vou então mostrar aqui mais ou menos um a um hoje dos robôs, como eles se comportaram aqui hoje, né? Hoje operaram bem os robôs aqui, né? Então, esse robô aqui, ele ganhou R$30 no dia com um contrato, né? Ganhou R$30 com um contrato. Está num gráfico de 1 minuto. Essa aqui tem uma outra setagem que foi feita para o gráfico de 5 minutos, tá? Então, ele ganhou R$131, esse robô aqui no dia, tá? Fez 1, 2, 3 operações aqui no dia, ó, e ganhou R$130, né? Este outro robô aqui ganhou também esses mesmos R$130, ele está com a parametrização muito próxima a esse outro aqui de trás, né? Então estão próximos eles, né? Tanto esses três aqui, a diferença deles, ele está no break-even do robô, né? De que eu não vou entrar nessas informações aqui agora, né? Para o vídeo não ficar muito longo, mas todos eles operaram bem hoje aqui, né? O outro robô aqui ganhou R$164, né? Então, vou ver aqui se aparecem aqui as informações, ó. As informações dele daqui mostra aqui as setinhas, né? Então a gente habilita e desabilita. Então aqui estão ele fez uma compra aqui e depois fez umas operações aqui também, né? Então aqui estão as setinhas, né? Desse robô, ele ganhou R$164. Esse outro robô ganhou 420, esse aqui já operando com 2 contratos, né? Esse aqui já ganhou um pouco mais hoje, né? Então, ele parou de operar aqui porque ele bateu, provavelmente, deixa eu dar uma olhada, ele bateu o drawdown do robô, né? E não faz mais nenhuma operação, né? Então, tem uma proteção aqui, né? Então, ó, usar drawdown sim,
pararem com 400, o valor de referência foi R$ 400. Se baixasse 15% do lucro máximo após os R$ 400, o robô para de operar aqui. Então foi por isso que aqui ele não fez mais nenhuma operação aqui, mas ganhou R$ 422 hoje, né? Esse outro robô, R$ 115. Esse outro robô está perdendo R$ 2 aqui no dia, né? Então ele não foi um robô muito efetivo hoje aqui, né? E esse último robô aqui é o robô que nós acabamos de colocar no gráfico, provavelmente não vai fazer nenhuma operação a mais aqui, tá? Mas é isso por hoje, gente. A ideia era só mostrar os conceitos básicos deste novo robô, né? E logo a seguir eu vou criar uma playlist nova com os vídeos de parametrização somente desse robô, né? Somente desse robô, também com conceitos e com formas diferentes de trabalhar, né? Então, uma ideia é trabalhar pegando uma tendência maior, né? Então a gente pega como o dia hoje foi exatamente para isso, né? Então aqui o preço aqui, igual eu fiz aquele exemplo aqui, o preço rompeu aqui e não parou de subir. E foi subindo e não parou de subir o dia inteiro, tá? Aqui ele deu uma rabiscada, caiu sempre respeitando aquela ideia do canal de referência em cima e da zona neutra, então ele nunca não chega, né? Ele não chega aí a canal de referência que ele não chega a romper essa zona neutra aqui embaixo, né? Então vai subindo, né? Tá? Hoje foi um dia muito bom, então esse é um modelo operacional. O segundo modelo operacional é trabalhar com ele contra a tendência, né? Então, por exemplo, a cada vez que ele toca a linha superior ou a linha inferior, a gente coloca, se ele está subindo, coloca uma ordem de venda, né? Então aqui ele faz uma ordem, faz uma venda aqui, né? Vamos pegar como exemplo aqui, faz uma vendinha aqui, coloca o stop um pouquinho para cima, né? E coloca o gain aqui um pouquinho para baixo. E cada vez que, se ele está subindo, a gente faz uma venda, se ele está caindo, a gente faz uma compra. E olha só quantas operações ele faz isso. Vai chegar um determinado momento, né? Por exemplo, aqui, se a gente fizesse isso, ele faz uma compra aqui, aqui ele tomou um stop, né? Tomou um stop, aí voltou a cair, aqui ele já pegou o gain, né? E aí vai indo, né? Então, alguns stops acontecem aqui no meio nessa forma de operar, né? Mas ele tem uma rentabilidade boa, esse modelo operacional também. Depois, existem outras formas de trabalhar com o trailing stop, com o break-even também, né? Então, depois eu vou fazer mais vídeos aí mostrando para vocês outras características desse robô aqui, então. Tá bom, gente? Era isso por hoje. Boa tarde a todos e bons trades.